poucos darão importância a algum comentário inócuo contraditório ou voto recebido faz muito tempo, mas inimigos que trombeteiam certos valores como inerentes a seu lado, mas que nem sempre adotam esses valores na realidade, são alvos perfeitos. As campanhas de propaganda argelina e norte-vietnamita foram tão destrutivas, em parte, devido à discrepância que conseguiram demonstrar entre os valores de liberdade e independência, defendidos pela França e pelos Estados Unidos, e as atitudes que estes países estavam tomando para esmagar movimentos nacionais de independência. Ambas as nações pareciam hipócritas. Se uma luta com seus inimigos é inevitável, trabalhe sempre para fazer com que eles deem o primeiro passo. Em 1861, o presidente Abraham Lincoln manobrou cuidadosamente para fazer os sulistas atirarem primeiro em Fort Sumter, iniciando a Guerra Civil. Isso colocou Lincoln no terreno elevado do moral e conquistou para seu lado muitos nortistas em dúvida. Do mesmo modo, mesmo que você esteja combatendo uma guerra de agressão, seu objetivo sendo tirar do inimigo, encontre um jeito de se apresentar não como um conquistador, mas como um libertador. Você está lutando não por terra ou dinheiro, mas para libertar um povo do sofrimento nas mãos de um regime opressor. Em geral, em um conflito que seja potencialmente desagradável, no qual você tem certeza de que o inimigo vai recorrer a quase tudo, é melhor partir para a ofensiva com sua campanha moral e não esperar que ele ataque. Destruir aos poucos a reputação do outro lado é mais fácil do que defender a sua. Quanto mais você ficar na ofensiva, mais você pode distrair o público para que ele não veja suas próprias deficiências e erros são inevitáveis em uma guerra. Se você é física e militarmente mais fraco do que seu inimigo, mais razão ainda para montar uma manobra exterior. Transfira a batalha para o terreno moral, onde você possa aleijar e derrotar um inimigo mais forte. A melhor defesa contra guerreiros morais é não lhes dar nenhum alvo. Esteja à altura de seu bom nome, pratique o que você prega, pelo menos em público, alice as causas mais justas do momento. Faça seus adversários esforçarem-se tanto para minar sua reputação que pareçam desesperados e seus ataques se revelem em seus rostos. Se tiver de fazer alguma coisa desagradável e que não esteja em harmonia com sua posição afirmada ou imagem pública, use um boi de piranha ou um agente para agir por você e ocultar seu papel na ação. Se isto não for possível, pense antes e planeje uma autodefesa moral. A qualquer custo, evite ações que carreguem a mácula da hipocrisia. Uma nódoa em sua reputação moral pode se espalhar como uma infecção. Na pressa de reparar o dano, com frequência você inadvertidamente torna públicas as dúvidas que ela abriu, o que simplesmente piora as coisas. Portanto, prudência, a melhor defesa contra um ataque moral é vacinar-se contra ele antes, reconhecendo onde você possa estar vulnerável e tomar medidas preventivas. Quando atravessou o Rubicão e iniciou a guerra civil contra Pompeu, Júlio César estava muito vulnerável às acusações de que estava tentando usurpar a autoridade do Senado romano a fim de se tornar ditador. Ele se vacinou contra estas acusações sendo misericordioso com seus inimigos em Roma, fazendo reformas importantes e chegando ao extremo em suas demonstrações de respeito pela República. Ao adotar alguns dos princípios de seus inimigos, ele impediu que se espalhassem suas tentativas de infecção moral. Guerras são quase sempre travadas por interesses próprios. Uma nação entra em guerra para se proteger de um inimigo invasor, ou potencialmente perigoso, ou para tomar as terras ou recursos de um vizinho. A moral é às vezes um componente na decisão em uma guerra santa ou cruzada,
por exemplo, mas mesmo nestes casos, o interesse próprio em geral tem seu papel, a moral é com frequência apenas um disfarce para o desejo de mais território, mais riquezas, mais poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tornou-se uma querida aliada dos Estados Unidos, representando um papel-chave na derrota de Hitler, mas depois da guerra ela passou a ser seu pior inimigo. Os interesses americanos, não os soviéticos, tinham mudado. Guerras de interesse próprio em geral terminam quando os interesses do vencedor estão satisfeitos. Guerras de moral são quase sempre mais longas e sangrentas, se o inimigo é visto como pernicioso, como o infiel, deve ser aniquilado antes que a guerra possa terminar. Guerras de moral também despertam emoções incontroláveis. A campanha moral de Lutero contra Roma gerou tanto ódio que na subsequente invasão da cidade sagrada pelas tropas de Carlos V, em 1527, soldados alemães passaram 6 meses atacando a igreja e seus oficiais, cometendo muitas atrocidades que ficaram conhecidas como o saque de Roma. Na guerra, como na vida, quando você está envolvido em um conflito com outra pessoa ou grupo, existe algo pelo qual vocês estão lutando, algo que os dois lados querem. Pode ser dinheiro, poder ou posição, e outras coisas mais. Seus interesses estão em jogo, e não há necessidade de sentir culpa por defendê-los. Esses conflitos tendem a não ser sangrentos demais, em sua maioria as pessoas são, no mínimo, um tanto práticas e não veem sentido em impedir que a guerra se prolongue demais. Mas aquelas pessoas que lutam por uma ideia moral podem às vezes ser as mais perigosas. Elas podem estar sedentas de poder e usando a moral como disfarce, podem estar motivadas por algum ressentimento oculto, mas, de qualquer maneira, elas estão atrás de outras coisas além de satisfazer um interesse pessoal. Mesmo que você as derrote, ou pelo menos se defenda delas com sucesso, a cautela aqui pode ser de mais valor. Evite guerras de moral se puder, elas não valem o tempo e os sentimentos sujos que despertam. Imagem, germes. Depois que entram e atacam o corpo, espalham-se rapidamente. Suas tentativas de destruí-los muitas vezes os tornam mais fortes e difíceis de erradicar. A melhor defesa é a prevenção. Preveja o ataque e vacine-se contra ele. Com esses organismos você tem de combater fogo com fogo. Autoridade, o pivô da guerra nada mais é do que nome e honestidade. Garanta um bom nome para si próprio e dê ao inimigo um mau nome, proclame sua honestidade e revele a desonestidade do inimigo. Então seu exército pode avançar com grande ímpeto, abalando céus e terra. Toby Fulton, Acholas Dilettante Remarks on War, século XVI depois de Cristo. Inverso. Uma ofensiva moral tem um risco inerente, se as pessoas sabem o que você está fazendo, sua atitude honesta talvez as desagrade e afaste. A não ser que você esteja enfrentando um inimigo perverso, é melhor usar esta estratégia com um leve toque e jamais parecer estridente. Batalhas morais são para o consumo público, e você deve avaliar seu efeito constantemente, diminuindo ou aumentando a temperatura de acordo. 26. Negue-lhes alvos. A estratégia do vazio. A sensação de vazio ou vácuo silêncio, isolamento, não comprometimento com os outros é intolerável para a maioria das pessoas. Como uma fraqueza humana, esse medo oferece terreno fértil para uma poderosa estratégia, não dê a seus inimigos um alvo para atacar, seja perigoso mas esquivo, em seguida observe como eles o caçam no vazio. Esta é a essência da guerrilha. Em vez de batalhas frontais, desfeche ataques laterais irritantes, mas prejudiciais,
e alfinetadas. Frustrados por se verem incapazes de usar a força contra sua campanha incompreensível, seus adversários perdem a lógica e ficam exaustos. Faça de sua guerrilha parte de uma grande causa política, a guerra de um povo que culmina em uma irresistível revolução. 2.6. Negue-lhes alvos. A estratégia do vazio. A sensação de vazio ou vácuo, silêncio, isolamento, não comprometimento com os outros é intolerável para a maioria das pessoas. Como uma fraqueza humana, esse medo oferece terreno fértil para uma poderosa estratégia. Não dê a seus inimigos um alvo para atacar, seja perigoso mas esquivo, em seguida observe como eles o caçam no vazio. Esta é a essência da guerrilha. Em vez de batalhas frontais, desfeche ataques laterais irritantes, mais prejudiciais, e alfinetadas. Frustrados por se verem incapazes de usar a força contra sua campanha incompreensível, seus adversários perdem a lógica e ficam exaustos. Faça de sua guerrilha parte de uma grande causa política, a guerra de um povo que culmina em uma irresistível revolução. O fascínio do vazio. Em 1807, Napoleão Bonaparte, da França, e o Czar Alexandre I, da Rússia, assinaram um tratado de aliança. Agora as duas grandes potências militares da época estavam unidas. Mas este tratado não agradou à corte russa, entre outras coisas. Ele dava a Napoleão quase que rédea livre na Polônia, tradicional propriedade particular da Rússia. Os aristocratas russos esforçaram-se para influenciar o Czar a repudiá-lo. Não demorou muito e Alexandre começava a tomar atitudes que ele sabia que iriam desagradar os franceses e, em agosto de 1811, Napoleão deu um basta. Estava na hora de ensinar uma lição aos russos. Ele começou a traçar planos para uma invasão. Com o domínio deste vasto território, ele teria sob seu governo o maior império da história. Alguns ministros de Napoleão o alertaram para o risco de invadir um país tão vasto, mas o general imperador sentia-se extremamente confiante. O exército russo era indisciplinado, e seus oficiais estavam discutindo entre eles. Duas forças na Lituânia estavam posicionadas para bloquear uma invasão oeste, mas o serviço secreto havia revelado que elas estavam despreparadas. Napoleão avançaria para uma posição central entre estas forças e as derrotaria totalmente. Ele garantiria a vitória mobilizando um exército 3 vezes maior do que qualquer um que já tivesse liderado. 650.000 homens marchariam para a Rússia, 450.000 como parte da principal força de ataque, o resto para garantir linhas de comunicação e suprimentos. Com um exército desse tamanho, ele poderia dominar até os grandes espaços russos, derrotando o frágil inimigo não só com suas usuais manobras brilhantes como com seu superior poder de fogo. Napoleão pode ter tido certeza da vitória, mas não era um homem imprudente. Como sempre, ele estudou a situação de todos os ângulos. Ele sabia, por exemplo, que as estradas russas eram notoriamente ruins, os suprimentos locais de comida escassos, o clima tendia a extremos de calor e de frio, e as vastas distâncias faziam com que fosse muito mais difícil cercar o inimigo. Sempre havia espaço para recuar.